Eu me lembro de um aluno dizendo: professor, quem entra atrasado atrapalha a nossa convivência, atrapalha a aula. A gente esperou tanto tempo pela sua aula, não deixe as pessoas atrasadas entrarem. Aí o menino do lado falou: professor, eu queria dizer que o colega tem toda a razão, a pontualidade é super importante, mas eu queria lembrar ao senhor que eu faço parte de um grupo que mora na periferia sul da cidade, mais especificamente em Grajaú e Parelheiros. A gente não teve a sorte de nascer aqui por perto da cidade universitária, a gente não teve a sorte de ganhar um carro quando fez 18 anos, a gente não teve a sorte de não precisar trabalhar para poder estudar, professor. Então, a gente trabalha lá no nosso canto. E se a gente sai às 18 horas, a gente não chega aqui às 19h30 nunca. Se o senhor trancar a porta, a gente nunca vai poder assistir a sua aula. O senhor pode escolher. Se o senhor trancar, haverá mais concentração dentro da sala de aula. Mas a galera que vem da periferia não vai poder assistir. E o senhor estará reproduzindo as desigualdades, dando bom conhecimento a quem já é rico e condenando o pobre a ficar onde ele sempre esteve, na ignorância, longe, distante, sem diploma. Salve, na paz. Então, esse vídeo anterior que eu postei do Clóvis, falando sobre questão de aula, me lembrou a época que eu era professor. E me lembrei de uma situação, quando eu fui convidado para dar aula em uma certa universidade, e eu fui dar uma aula para a turma da manhã e fui dar aula para a turma da noite. Aí que pega? Chegaram pra mim e falaram: Tigre, a turma da manhã é totalmente diferente da turma da noite. Dar aula para a turma da manhã é diferente de dar aula para a turma da noite. Por quê? Geralmente, a turma da noite, quem chega é o povo que está indo direto do ralo, do trampo, para a faculdade. E aí, geralmente, dar aula para a turma da manhã é mais fácil, é mais tranquilo de passar conhecimento, porque a galera acabou, independente de chegou na faculdade, tá descansada. Da noite a galera que chega pro trampo. E aí alguns professores reclamavam ainda, fazem isso, que é o seguinte: eles julgam o aluno ou ficam putos porque o aluno tá não prestando atenção, ou aéreo, ou às vezes, quase sempre, dormindo. E o que acontece isso? Duas visões em relação de quem é só professor, em relação de quem é educador. Cara, você não tá ali só na frente como professor, eu, Vitor Tigre, ensinado muito, lapidado por duas grandes pessoas, são Leandro Souza Mas Pereira e Gisele de Caça Gomes. Você tem a obrigação de dar uma aula do seguinte: você tem a obrigação de cativar e ensinar o conteúdo para esse aluno que tá quebradão de sono, e às vezes ele vai ter uns lapsos ali de 10 minutos no início da aula que consegue prestar um pouco de atenção. Então é esse momento que você tem que buscar esse aluno para poder ensinar. E aí é isso, a diferença de um professor e de um educador. Eu poderia dar a mesma aula de manhã e poderia fazer um repeat da mesma aula à noite. Mas não, são alunos diferentes, você tem que cativar diferente, você tem que educar diferente, você tem que sentir as dificuldades do aluno, saber ler as pessoas e não somente reclamar que o aluno está dormindo nessa aula. Se o aluno está dormindo nessa aula, o problema
é do professor. Ou o aluno está quebrado de trampo, ou o aluno não está cativado pela sua aula, ou a sua aula está uma merda, ou você talvez não simplesmente não liga e só cospe conteúdo. Então esse dia eu consegui passar, nem que seja mínimo de conteúdo para a galera que estava vindo do ralo, a galera que chega muito mais cedo na faculdade, tem que esperar até a hora. São diferentes tipos de aluno e você tem a obrigação, como professor educador, conseguir ensinar para todo mundo. Eu ficava na hora do intervalo, eu ficava dentro de sala, para quê? Para conseguir ler o ambiente que eu estava dando aula. Vocês, professores aí, pratiquem isso. Saber ler como que tá a dinâmica da aula. Igual quando eu era DJ. O DJ ele tem que saber ler a pista para saber se o set dele tá bom ou tá ruim. Se a música dele tá envolvendo ou não tá. Às vezes o cara monta um set pronto, que é uma coisa horrível de DJ. Monta o set pronto e só toca. E fica lá mexendo. Não, vai saber ler, saber educar, saber passar. E só mais uma coisa. Quero agradecer também a professora Daniela Vaz, que ela chamou um ano para dar uma palestra sobre comunicação não agressiva. Posso explicar muito depois sobre isso, acho que já estou me estendendo demais. Era um aluno que dormia muito na sala também, e o professor ficava pistola. Mas sabe por que ele dormia? Porque ele tinha um irmão que tinha problemas de saúde mental. Ele tinha que dormir do lado da porta para o irmão dele não abrir e fazer até um autoextermínio qualquer, ou sair pra rua. Por isso que os caras não conseguiam dormir, por isso que o cara ia cansado pra aula. Então, gente, saiba ler, saiba ter empatia. Então eu lembrei dessas histórias aí. E não porque eu larguei a minha carreira acadêmica que eu deixei de ser professor. Minha vontade ainda é montar uma escolinha de poesia, uma escolinha de rap, ensinar. Ensinar o que eu sei, que é pouco. Mas o professor é aquele que ensina. Então é isso aí, gente. Salve, na paz.